Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Nino, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, aqui em João Pessoa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, não é? Onde nós compartilhamos verdades maravilhosas acerca do Reino de Deus a partir da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mensagens profundas, necessárias, eu diria até urgentes para o seu coração. Que Deus possa te abençoar e que essa seja mais uma mensagem que possa ser necessária e boa para você. De maneira que se você for abençoado por ela, e tenho certeza que será, você deverá, a meu pedido, por favor, encaminhá-la para outras pessoas que possam também ser abençoadas com esta reflexão, tá bom? E já aproveitando esse momento, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e aperte o sininho para receber as novas informações de vídeos novos, deixe o seu like, faça um comentário, é aberto, você tem toda a liberdade de fazer isso, tá bom? Não há nenhuma restrição, faça parte desse pequeno projeto, mas que é um projeto abençoador. A reflexão de hoje, queridos, ela se baseia em João capítulo 13, versos 34 e 35, palavras do Senhor Jesus. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O tema dessa mensagem hoje é muito sugestivo. É a igreja que cremos e a igreja que vemos. Eu mesmo já falei outras vezes desse tema em algumas igrejas, em alguns grupos pequenos, não é? Que se reúnem assim em quantidade menor nas casas, não é? E foi muito bom partilhar um tema como esse. Sabe, é possível que você já tenha se perguntado o que faz alguém ser discípulo de Cristo? O que é que caracteriza aquele que segue a Cristo? Ele faz parte da igreja? Realmente ele não faz? Quais os critérios, não é, que nós precisaríamos para fazer, por exemplo, uma indagação como essa, para trazer para nós resultado dessa pesquisa, dessa investigação, não é? Eu mesmo já me fiz essa pergunta muitas vezes. Eu emiti até opiniões sobre as pessoas. Cometi alguns erros por causa disso, não é? Mas hoje, pela palavra de Deus, a gente tem como compartilhar aqui alguma coisa que vai nos ajudar. Não a termos a última palavra sobre isso, mas pelo contrário, a sermos cuidadosos, a permitirmos que somente Deus tenha a opinião sobre isso, tá certo? E a permitir que a própria palavra de Deus, que é a norteadora para isso, né, ela possa revelar exatamente os parâmetros, o modelo, o que é necessário. Na verdade, somente Deus sabe quem realmente crê para a salvação. Somente Deus tem isso definido. Ele conhece intrinsecamente o que se passa em cada um dos nossos corações. Ele conhece as intenções do coração. O ser humano sempre errará ao tentar identificar o lobo disfarçado de ovelha. Muito perigoso olharmos para as pessoas e nós emitirmos opinião sobre quem elas são, não é? Os seus verdadeiros motivos pelos quais estão ali, coisa do tipo. Jesus nos advertiu isso em Mateus capítulo 7 e versículo 15. O risco é muito grande de estarmos equivocados. Invariavelmente estaremos equivocados sobre isso. Por isso, a verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro grupo de homens, não é? Eu digo assim, de pessoas, de homens e mulheres, não é? De pessoas que o amam, o seguem foram alcançados pela graça salvadora e o Espírito Santo habita nessas pessoas. Somente Jesus pode identificar isso. Ela então está oculta, a quantidade dessas pessoas está oculta, dos que já dormem no Senhor, de nós que estamos vivos, né, atualmente, e de outras pessoas que serão alcançadas por este evangelho tão maravilhoso. Conforme Jesus, em Mateus 13, versos 24 a 30, e depois ele dá um saltozinho dos versos 36 ao 43,
Conforme então Jesus, não se pode separar agora o joio do trigo. Tá, queridos? É muito perigoso separar o joio do trigo agora. Existem pessoas que vão além da pergunta acima e insistem em ensinar sobre quem realmente é discípulo de Jesus a partir de parâmetros equivocados. Eu estou lendo aqui porque foi o que escrevi, viu, queridos? Eu escrevi isso aqui, tá? E estou partilhando com vocês, tá bom? E é muito interessante esses parâmetros equivocados. E tem coisas tão, eu diria, absurdas, tão coisas pequeninas, não é? Que devem ser descartadas. Ah, só é discípulo de Jesus quem levanta a mão, só é discípulo de Jesus, não é? Quem desenvolve dons espirituais, como falar em línguas, né? E outras coisas. Não que eu seja contra nada disso, não estou falando isso aí. Quem é rico, o outro, quem é pobre, veja a polaridade, né? Coisas como triviais do dia a dia, que eu entendo que são maléficas para o organismo, para o bolso, para os bons costumes, mas não servem como um crivo definitivo sobre quem serve a Jesus ou não. Tipo, quem não fuma tá certo? Aquele que não bebe, beber aqui o álcool etílico, né? E assim por diante. Tá? E tem gente que vai mais além, é tão, assim eu diria, perigoso isso. Só é discípulo de Jesus quem for do espectro evangélico. Aí outros, não, tem que ser romano, tem que ser católico romano, tá? E tem uns até um pouco mais arredios, não é? E são mais ousados quando dizem discípulo de Jesus é quem não segue nenhum desses aí, né? Vive sua vida e tem relação somente com Deus, e sua vida só interessa a Deus, nada de participar de grupos, de denominações, coisas do tipo. Isso é coisa de religião. Sabe, queridos, nós cremos sim que verdadeiramente existe a comunhão dos crentes santos, daqueles que têm entendimento que foram chamados para serem santos e que foram alcançados pela salvação como o único meio, a salvação realizada, providenciada e nos entregue por Jesus Cristo, para sermos parte de um grupo chamados por Deus para sermos separados, sermos santos, sermos dele, fazermos parte da sua família, a família de Deus. A verdadeira igreja cristã, portanto, não é uma ilusão, ela não é apenas um conceito, uma ideia, ela não é imaginária, ela é concreta no sentido da sua realidade, até porque a igreja de Cristo ela é eminentemente espiritual. Ela é concreta, ela é formada por pessoas, todas as épocas e lugares que têm experimentado ao longo desse tempo e por esse processo de alcance do próprio Deus, a transformação que somente o Espírito Santo pode promover e todo um estilo de vida que vai se amoldando em função da palavra de Deus, né, como a nossa regra de fé e prática, e a presença do próprio Espírito Santo trabalhando em nós, nos levando a sermos parecidos com Jesus a cada dia, a vencermos nossas diferenças e esse distanciamento que existe entre nós e Deus. Isso não pode ser ignorado. Eu creio que você conhece pessoas que, se você for um bom observador e for justo, você vai ver que tem a vida transformada de quando você o conhecia, sobre o que defendia, o que fazia, né, os comportamentos, as atitudes, sobre o que pensava, né, a sua cosmovisão, uma série de coisas. Depois que então começaram a confessar Jesus e tem a sua vida transformada. Apesar de outros terem apenas o discurso, mas há de você também me ajudar a entender que há pessoas que realmente você encontra algo real, algo aceitável em termos de transformação de pessoas que hoje confessam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Certamente também para esse entendimento de quem faz parte dessa família, vão se somar aqui aqueles que ainda
engordarão as fileiras dos salvos quando alcançadas pelo Senhor Jesus, através da proclamação do Evangelho e da ação direta do Espírito Santo, trazendo essas pessoas para as fileiras dessa família. Essa igreja, ela é realidade, a despeito de possíveis evidências em contrário, porque a verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem sido maculado sim, tem sido maltratado sim, pelo seu aspecto aparente, pelos grupos, pelos aglomerados de pessoas, seres falhas e humanas, promoverem então essa descrença acerca de homens e mulheres com vida transformada de Deus. Portanto, existe uma diferença entre a igreja que a gente crê e a igreja que a gente vê. Nem sempre a totalidade do que vemos constitui a verdadeira igreja. Nem sempre. Mas cremos nessa igreja conforme as Escrituras nos mostram. Portanto, existe essa diferença e precisamos estar atentos. Somente o juízo final vai revelar o verdadeiro rebanho do bom pastor. É no fim de tudo, quem serve a Deus, quem não serve, né? Quem é santo, do que nunca foi santo, sabe? Do salvo, do não salvo, do ímpio, daquele que praticava a piedade, né? Somente isso. E quem vai revelar isso é o próprio Senhor Jesus, como o bom pastor, segundo o que ele fala em Mateus 7:21, capítulo 13 também. O pastor, ele conhece e consegue separar bodes, nessa comparação, né, nessa analogia, bodes das ovelhas, quem serve a Deus e a quem não serve. O verdadeiro pastor e juiz, ele tem essas condições. É tanto que no capítulo 7, verso 21, o próprio Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa, não são coisas apenas aparentes, como estilo, assim, né, o que a gente vê, o comportamento, o andar, a fala, não é. Isso é importante, mas não é isso, essencialmente. E no capítulo 13, verso 30, uma recomendação de Jesus dentro dessa perspectiva, ele usando também, né, esse paralelo, né, de figuras que ajudassem didaticamente a compreender essas verdades espirituais, ele disse: deixai crescer ambos juntos, referindo-se ao trigo e ao joio, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião dela, ou por ocasião da ceifa, direi, olha quem diz, ele, na figura desse agricultor, não é? Eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, nós corremos um risco muito grande de estarmos aí emitindo opinião sobre pessoas. Esse aqui é salvo, esse não é, esse aqui faz parte da família de Deus, esse aqui não faz parte. Devemos ter esse cuidado. Não fomos chamados para isso. Não será proveitoso. Todavia, isso não nos permite, queridos, desprezar igrejas, e agora eu falo de grupos que se identificam nominalmente, denominacionalmente, tá certo? Não interessa o nome, o modelo, a forma de governo, de forma concreta, que procuram trilhar o caminho do discipulado. Nós temos sido muito nós temos sido muito duros, eu diria, injustos nessa análise. Não estou dizendo para aceitar tudo, concordar com tudo, balançar a cabeça para tudo, dizer que está tudo do mesmo jeito, mas também não fomos chamados para arrancar o joio antes do tempo. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção. Alguém disse uma coisa interessante, eu quero compartilhar com você, eu abro aspas. A igreja verdadeira não existe à parte das instituições eclesiásticas. Está oculta em meio a elas. Você sabia que tem gente que se diz cristã e diz que não existe nenhum que faça parte da família de Deus, daqueles que estão incluídos dentro das igrejas, ou seja, no escopo do catolicismo? Eu estou falando para um grupo eminentemente cristão aqui.
Não que essa palavra não possa ser ouvida e aceitável, não é? Com os devidos critérios para outras profissões de fé. Mas eu estou dizendo aqui, não pode estar dentro do catolicismo, não pode estar dentro do mundo protestante, não pode estar dentro do mundo evangélico. E tem que acabar com todas essas coisas. E é preciso ter cuidado com isso. Eles têm nos dividido, enfraquecido e nos adoecido. E a gente começa a viver uma vida cristã medíocre, sob essa perspectiva. Então, os verdadeiros servos do Senhor estão exatamente ocultos ou misturados, vamos dizer assim, estão contidos, não é? Também dentro desses grupos, e precisa ter esse cuidado. O que ensina então a Escritura sobre os verdadeiros seguidores de Jesus? Sinceramente, segundo o ponto de vista de Jesus e dos apóstolos, existem duas características que a gente pode se arvorar a colocar como perfil aparente, porque uma árvore ela é identificada pelo seu fruto. Então a primeira só é discípulo quem tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, primeiro, você não tem dúvida de quem você é, porque o Espírito Santo confirma no seu coração que você é filho de Deus, de que você confia em Jesus, você não confia nos seus méritos, você entende que é pecador, você entende que é limitado, você entende que o pecado é maior do que você, do que a sua vontade, tá certo? O Espírito Santo faz isso, te leva a ter essa compreensão. O Espírito Santo te leva a buscar em Jesus e clamá-lo como Senhor da tua vida e seu Salvador, reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, reconhecer as verdades descritas nas Escrituras, de que há dois caminhos apenas, céu e inferno. E o Espírito Santo é quem faz isso, é quem nos convence, conforme Jesus, do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos leva a cada dia a trilharmos o caminho da santificação. É Ele quem confirma no nosso coração que realmente, mesmo, claro, ainda falhos, mas confiamos nas promessas do Senhor Jesus. E a segunda coisa, só é discípulo quem ama. Essa parte aqui do amor é interessante, porque não é resumida apenas a conceito, não é? O perfil da pessoa que segue a Jesus se caracteriza sempre pelo seguinte estilo de vida, que vai corresponder a esses dois aspectos lá em cima, em 3 elementos subsequentes. Primeiro, quem ama não é orgulhoso, não é invejoso, não suspeita mal. Então não vive envolvido em briga, em contenda direto, sempre que é possível ele promove a paz, né, sem defender a bandeira do pacifismo. São duas coisas diferentes. Ser pacífico é uma coisa, mas defender o pacifismo é outra, é uma questão ideológica, né? Não vamos entrar aqui, não é o momento. E ele acredita nas pessoas, 1 Coríntios capítulo 13, então ele não busca seus interesses próprios, entendeu? Ele não se ufana, não fica ensoberbecido, pelo contrário, ele vive em função do outro, ele é altruísta, né? É um coração amoroso, bondoso, né? Mateus capítulo 7, verso 1, quem ama não julga, ou seja, não se coloca no lugar de juiz, o contexto lá. Todos nós emitimos juízo sobre pessoas, coisas, né? Sobre eventos, acontecimentos, conceitos, mas aqui o texto está dizendo assim, quem não se coloca no lugar de juiz, Jesus disse, para você não ser julgado, certo? Então é muito interessante, e isso quer dizer que é uma pessoa que não vive com preconceitos, que não rotula de imediato as pessoas sem conhecê-la profundamente, conviver com ela, acompanhando seu crescimento, seu desenvolvimento. Tanto você ensina como você aprende com todas as pessoas aqui. Então, quem ama não é preconceituosa, não quer dizer que aceite tudo, mas aceita a todos, ama a todos, quer o bem de todos. Não está falando de tudo, né? Precisa ficar distinto aqui. Por último, quem ama tem o Espírito Santo e não é mascarado. Romanos 12, verso 9. Esses textos é para você consultar depois. Eu vou deixar lá embaixo, nos comentários. 1 Pedro 2:1 fala sobre essa questão. Então é autêntico. Não age com subterfúgio, não vive na prática da mentira. Todos nós mentimos porque somos falhos.
Mas uma pessoa que conhece a Deus, nasceu na família de Deus, não se alegra com a mentira, se entristece e tem vergonha, não se orgulha disso. E entende que é um pecado e precisa ser confessado, precisa ser deixado. Tá? É muito interessante. E aqui, queridos, eu encerro que talvez a partir de agora nós não queiramos mais insistir numa vida que se caracteriza por rotular as pessoas, não é? Por avaliar se os outros são ou não igreja de Jesus. Não vamos mais insistir nisso, isso só divide e enfraquece. Vamos somente falar o que devemos falar sobre a exposição do amor do Senhor, do alcance da vida que precisa ser transformada e dar testemunho dessa transformação. O tempo que nós temos é muito precioso para nós desperdiçarmos em trivialidades, coisas meramente humanas, né? Eu e você somos igreja, povo de Deus, escolhido para a missão intransferível de comunicar o amor do Salvador a outras pessoas. Você faz parte da igreja que nós cremos ou você faz parte da igreja apenas que vemos? Essa reflexão é para você. Deus nos abençoe. Se você foi abençoado com esta mensagem, com essa pequena reflexão, se isso te levou a pensar de forma séria sobre como você está gastando o seu tempo em relação às pessoas e de alguma maneira você vai usar isso, vai aplicar isso à sua vida, então mande esse vídeo também para outras pessoas, a quem você ama, a quem você estima, a quem você está capacitando, caminhando juntos. E com certeza o nome do Senhor Jesus será glorificado e a verdadeira família de Deus será edificada. Deus nos abençoe. Um forte abraço. Por último, eu vou deixar aí, nos siga no Instagram, @NinoFLima. Vou deixar descrito aí, é o meu pessoal. E você pode também seguir o perfil da nossa igreja, Igreja Batista do Caminho, aqui em João Pessoa, pelo perfil do Instagram, @IBCaminho_. Preste atenção, nos segue lá, você será muito bem-vindo no nome de Jesus. Deus nos abençoe.